E aí, beleza? Esses dias eu tive a chance de conseguir ver o vídeo do culto do Marcos Feliciano na internet, o que ele fala sobre John Lennon e os Mamonas Assassinos, e eu fiquei estarrecido, mas fiquei muito impressionado com a falta de pensamento crítico que os fiéis do Marcos Feliciano não têm, né? É muito preocupante que ele falou nesse culto, da maneira como o procedimento de Deus reage, como Deus reage na questão de uma pessoa afrontá-lo, o problema e a contradição que isso existe dentro da Bíblia. Falando em falsos profetas, sinceramente eu não posso culpar o Marcos Feliciano pelo que ele disse, porque afinal a viagem dele, a road trip dele, atrás de poder e de dinheiro, ele já conseguiu. Ele entrou no Congresso Nacional, foi eleito, virou um político com legitimidade, afinal nós estamos numa democracia e nós temos um contingente enorme de pessoas no país que é evangélico. A representatividade está legitimada nesse. Marcos Feliciano fez os seus acordos com o governo para chegar onde chegou. Vendeu a alma ao diabo, não sei, mas ele chegou na posição de poder que ele queria chegar. Tem o dinheiro e os bens materiais que ele quer ter, prega aquilo que ele fala da maneira que ele quer. Entretanto, as consequências que nós vemos de algumas afirmações são muito sérias, chegam à beira da violência contra aquelas pessoas que tiverem uma opinião diferente sobre o Deus dele. Para começar, ele fala no trecho do culto que nós pegamos e está na internet sobre o John Lennon e os Mamonas, sobre a minha Bíblia. Vamos deixar uma coisa clara aqui, porque a Bíblia que ele está se referindo, de fato, é a dele. É a Bíblia que ele escreveu e é a Bíblia que ele acha que é certa. Não é a Bíblia comum. Não é a Bíblia que a gente vê em outras religiões, onde contém alguns princípios cristãos, onde contém os mandamentos, como, por exemplo, o primeiro mandamento, que eu acho que é esse, que fala sobre não matarás. No caso do culto do Feliciano, ele fala a minha Bíblia, segundo a minha Bíblia. Deus se sentiu afrontado porque John Lennon disse numa rede de televisão que os Beatles eram uma nova religião e eles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Só que até aí tudo bem. O grande problema vem quando ele pega a arma daquele fanático e diz que as balas que mataram John Lennon foram guiadas, foram atiradas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ou seja, ele pega a Trindade, a Divina Trindade, e agora coloca como carrascos da humanidade. Isso é uma total corrupção dos totens, dos símbolos, da liturgia que existe nas igrejas. Isso é um desrespeito à Divina Trindade, falando que eles usaram as balas para direcionar os tiros para o John Lennon. Isso, por um lado, é muito perigoso, porque se qualquer cristão, qualquer crente que acreditar nesse cara, achar que ele pode se igualar àquele fanático que atirou no John Lennon, e que ele vai sair para fazer a justiça de Deus, a justiça divina para todo mundo que afrontar Deus, vai ser um massacre, vai ser uma carnificina. Além disso, ele pega outro símbolo do cristianismo com relação aos Mamonas Assassinos, e ele fala que o anjo virou o manche do avião dos Mamonas Assassinos, e virando o manche, ele atirou o avião dos Mamonas Assassinos na montanha, no morro. Novamente ele pega um símbolo, novamente ele pega algo que é importante para os cristãos, e ele que é pastor, algo que é importante para os cristãos, e joga na lama, dessa maneira que ele fez. Mas o pior de tudo é essa retórica, é esse discurso violento, esse discurso intimidador que ele usa. Ele está usando o medo, que era uma ferramenta usada pela igreja há 500 anos atrás, ele está trazendo hoje à tona o medo das pessoas de morrerem se eles afrontarem Deus. Ele está trazendo isso hoje para dizer, para manipular as massas, manipular as pessoas, incutir medo no coração das pessoas sobre a ira de Deus nesse caso. Não é mais aquela figura de bondade, não é mais aquela figura de tolerância. É a igreja que deveria passar isso, deveria passar os valores para os seus fiéis, esses valores que não são ensinados dentro de casa, esses valores que não são ensinados nas escolas, esses valores que não são ensinados nas repartições públicas, esses valores que não são ensinados em lugar nenhum. A igreja teria a obrigação de ensinar esses valores. Agora nós estamos chegando num grau tal de deturpação, a mistura entre o Estado e a igreja já está efetivamente acontecendo e a violência está sendo incitada por esse indivíduo. A Bíblia fala sobre não acreditar em falsos profetas. Tá? Marcos Feliciano, para mim, é um falso profeta. Ele não representa esses cristãos. Okay? Se vocês acham que ele é um falso profeta, vocês acham que ele é um profeta, ele não é. Primeiro, que para ele ter se envolvido com política, na nossa atual conjuntura, ele fez acordos com o diabo. Sim, ele fez acordos com o diabo.
Ninguém consegue o poder que ele tem hoje se não tiver feito acordo com o demônio. Marcos Feliciano é o estereótipo do falso profeta que a Bíblia se releva, que a Bíblia fala. Mas o que é mais preocupante, o que mais me choca é a questão da violência envolvida nos cultos. Ou seja, um hellish cidadão inglês que agarrou a arma, foi condenado pela justiça na Inglaterra por ter cometido um crime contra a vida de uma celebridade. Esse camarada, o Marcos Feliciano, pega esse camarada e coloca ele como emissário da Divina Trindade. Ele coloca um anjo dentro do avião dos Mamonas Assassinas, e o anjo, ao invés de ser uma figura de bondade, uma figura de valores construídos e uma figura de um modelo para as pessoas, aquele anjo virou um assassino. Que tipo de modelo ele está ensinando para as crianças? Se o anjo pode matar, por que uma criança não poderia? Não é isso? Que tipo de valores os cultos dessa pessoa estão ensinando aos seus crentes? E pior de tudo, a fé não requer um raciocínio crítico. A fé não requer comprovação científica. A fé não requer comprovação nenhuma. A fé requer só que você acredite. Esse é o papel da igreja na formação de valores das pessoas. Diferente da ciência. A ciência requer prova científica irrefutável. A ciência requer que o cientista tenha a mente aberta e o suficientemente aberta para aceitar quando uma prova científica é demonstrada e ele por acaso estava errado. Imagina o exército violento que esse cara pode estar criando quando ele incute a violência sendo atribuída pelos totens, pelos símbolos da igreja cristã. Eu não sou cristão. Quer dizer, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu não tenho uma religião específica. Eu acredito que as minhas atitudes sejam cristãs, se eu comparar com as atitudes de que a Bíblia manda a gente ter. É muito preocupante. É muito preocupante que ele esteja na Comissão de Direitos Humanos. Está aqui o discurso dele com os símbolos cristãos, a Divina Trindade, os anjos. Está intimamente associado à violência que ele atribuiu contra John Lennon e os Mamonas Assassinos. O que eu estou falando aqui provavelmente vai contra os interesses dele. Será que ele vai inventar um novo símbolo da igreja, um santo qualquer, que vai direcionar as balas contra mim se eu sofrer um atentado? Muito preocupante mesmo quando a retórica religiosa, que só exige fé dos seus participantes, começa a misturar violência com os símbolos religiosos. O dano causado, a formação de valores daqueles que viram isso e que não têm um raciocínio crítico pode ser imenso para a sociedade. Ao invés de ele estar criando um ponto de liberação de tensão entre as classes, liberação e tensão entre os indivíduos, entre as massas de indivíduos de um lado e de outro, o que ele está criando é um ponto de tensão onde pode escalar para uma violência e as pessoas acharem que estão sendo assistidas pelos símbolos, pelos totens cristãos. Não. Eles estão sendo enganados, eles estão virando soldados se eles seguirem esse culto, se eles seguirem esse exemplo específico, onde ele fala dos Mamonas e de John Lennon. É isso.